O homem nunca esperou por isso. Ele pensava que, após reencarnar como um ovo de dragão, iria chocar rapidamente, virar um dragão e dominar o mundo. Mas o sistema disse que ele não chocaria naturalmente, e que, em vez disso, teria de derrotar monstros para ganhar experiência e evoluir para um dragão. O problema era, como um ovo de dragão iria atacar? E, de acordo com as regras, se a casca do ovo se quebrasse, ele morreria. Aos olhos dos humanos, ovos de dragão eram deliciosos e nutritivos. Então, uma vez descoberto, ele seria morto na hora. Ao perceber sua situação atual, ele perdeu o equilíbrio imediatamente e rolou ladeira abaixo por cerca de 60 a 70 metros. Mas essa queda despertou inesperadamente a habilidade de rolar, permitindo que ele controlasse livremente a direção do próprio rolamento. Porém, ele não percebeu um buraco no chão, e seu HP caiu 2 pontos. Vale lembrar que seu HP máximo era apenas 5. Felizmente, aquele lugar era relativamente seguro. Ele planejava descansar um pouco, mas inesperadamente, ao anoitecer, seu HP havia se recuperado completamente. Parecia que ele se recuperava totalmente sempre que estava descansando. Em vez de esperar pela morte, decidiu observar os arredores. Infelizmente, encontrou um verme da morte de nível 3. Seus atributos eram de 6 a 7 vezes mais fortes do que os dele, que ainda era nível 1. O pior de tudo era que o monstro possuía o título de Devorador de Ovos. O significado disso era óbvio. Quando ele tentou fugir, já era tarde demais. Ele já havia sido notado. Sem hesitar, começou a rolar imediatamente, já que não tinha nenhum meio de ataque. Mas o verme o perseguiu incansavelmente. Se aquilo continuasse, ele acabaria morto. Ele definitivamente não poderia vencer em uma luta direta, então precisava pensar em algum truque. Nesse momento, ele notou um pequeno penhasco próximo, o que lhe deu uma ideia. O pobre verme acabou caindo para a morte. Como o corpo do verme serviu de amortecedor, Jack não perdeu muito HP. Matar um verme de nível 3 lhe concedeu de 6 a 7 pontos de experiência. Mas por ter sido uma morte de nível mais alto e também sua primeira morte, a recompensa de experiência foi dobrada. Seu nível saltou diretamente do 1 para o 5. Ele já havia cumprido os requisitos para evoluir. O sistema informou que ele tinha 2 caminhos de evolução, dragão bebê ou dragão inferior. O chamado dragão inferior não era realmente pequeno, apenas menor em comparação com outros dragões. Seu corpo era pelo menos maior que o de um urso. Se escolhesse esse caminho, ele ganharia atributos decentes imediatamente após a evolução. Quanto ao dragão bebê, a descrição apenas dizia que sua carne era macia e saborosa e que seu poder de combate era muito baixo. Jack inicialmente planejava escolher o dragão inferior, mas o sistema informou que o dragão bebê tinha alto potencial e poderia evoluir para muitos tipos diferentes de dragões no futuro. No entanto, a maioria dos dragões bebês não sobrevivia tempo suficiente para chegar a esse estágio. Para jogar pelo seguro, Jack ainda achava que escolher o dragão inferior era mais confiável. Mas, de repente, uma voz lhe disse que ele precisava escolher o dragão bebê. Era a habilidade de voz divina que ele trouxe consigo ao transmigrar. Ele conseguia ouvir orientações divinas, o que o fez refletir mais profundamente. A voz mencionava apenas o alto potencial do dragão bebê, mas não dizia nada sobre o dragão inferior. Talvez aquele caminho de evolução levasse a um beco sem saída. Então, ele mudou de ideia e escolheu o caminho do dragão bebê. Embora seu nível tenha voltado para 1, seus atributos eram maiores do que os de um ovo de dragão no nível máximo. Ele também ganhou habilidades como o sopro de dragão. Na verdade, ele havia ficado mais forte. No entanto, mesmo após evoluir, seu status não se recuperou completamente. Nesse momento, seu estômago roncou. Seus instintos de dragão pareciam lhe dizer que comer o verme o saciaria e ajudaria a recuperar a resistência mais rápido. Jack não queria comer algo tão nojento, mas fez isso para sobreviver. Como esperado, o gosto era horrível, mas ele se forçou a terminar tudo. De 6 a 7 horas depois, seu status estava completamente restaurado. A partir desse momento, ele finalmente tinha capacidade de sobreviver. Mas antes que pudesse decidir o que fazer a seguir, foi cercado por 60 a 70 velhos conhecidos. Todos eram vermes. Desta vez, porém, ele não escolheu fugir. Com suas habilidades atuais, esses pequenos monstros já não representavam nenhuma ameaça. Todos se tornaram alvos perfeitos para farmar experiência e habilidades. Ele também aprendeu que o sopro de dragão era simplesmente expelir chamas. À medida que seu nível aumentava, ele aprendeu a habilidade Punho do Dragão. As notificações de subida de nível não paravam de soar. Depois de acabar com todos os vermes, seu nível chegou a 15. O dragão bebê não era tão fraco quanto ele imaginava. Ele precisava alcançar o nível 25 para a próxima evolução. Então, para subir de nível mais rápido, começou a caçar monstros ativamente na floresta. Logo, colocou seus olhos em um lobo cinzento. Ao descobrir que ele era apenas nível 6, avançou rapidamente para matá-lo. Um único sopro de dragão combinado com um punho de dragão matou o lobo instantaneamente. Como seus ataques carregavam chamas, ele arrancou casualmente um pedaço de carne e percebeu que estava perfeitamente assado. Embora fosse uma pena não ter temperos, finalmente encontrou algo que tinha um gosto decente. O tempo passou rapidamente depois disso. Ele foi se acostumando gradualmente com esse estilo de vida. Mas, ao alcançar o nível 20, percebeu que a velocidade de progressão havia diminuído. Afinal, ele vinha lutando apenas contra monstros de baixo nível. A experiência obtida foi ficando cada vez menor. Em compensação, suas habilidades de assar carne se tornaram perfeitas. Mas nesse dia, ele ouviu gritos humanos. Curioso, decidiu ir investigar. Porém, ao chegar lá, encontrou alguém da própria espécie. Um dragão de pedra, um ramo da linhagem dos dragões inferiores. Seus atributos eram quase 6 a 7 vezes maiores que os dele. Perto do dragão de pedra, havia 3 humanos gravemente feridos, claramente atacados por ele. No momento em que se preparava para salvá-los, já era tarde demais, pois o dragão de pedra já havia notado sua presença.